Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. São Paulo está vivendo um dia feliz porque depois de mais de 30 dias, não sei exatamente quantos dias que não chovia, temos uma secura terrível, pelo menos a área metropolitana da capital paulista, né, a área metropolitana que inclui a capital paulista, está sendo alvo de uma chuva deliciosa. Uma chuva que é uma chuva benéfica para os pulmões, benéfica para a respiração, reduz, enfim, todas as virtudes que uma chuva depois de mais de 30 dias de secura pode trazer. Então tem que ser festejada. Também no estado de São Paulo é feriado. É feriado, portanto, feriado estadual. Comemora-se o 9 de julho, que é a data da Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo se levantou por uma Constituição contra o ditador Getúlio Vargas. Aliás, diga-se de passagem que Getúlio Vargas é visto até com olhares de homenagem, especialmente pela esquerda brasileira, que, de propósito, esquece, hoje se diria, passa o pano no período ditatorial, porque depois ele foi eleito e aí se matou. No período ditatorial de Vargas, onde houve de tudo, prisões, tortura, ameaças, etc., etc. 15 anos de ditadura de Getúlio Vargas, e ele é visto por muitas pessoas como um brilhante estadista. Foi e é um ditador terrível, e o 9 de julho evoca historicamente esse fato, né? E ainda na análise dessa revolução, as pessoas, especialmente os esquerdistas, fazem questão de dizer que era uma revolução da elite brasileira, da classe dominante, e que era uma revolução separatista do Estado de São Paulo, o que são calúnias imensas. Bom, então, feriado, se você tiver alguma coisa, está pensando em resolver algum problema em São Paulo, não venha nem tente, porque é feriado em todo o estado de São Paulo. Outro presente deste 9 de julho é a Petrobras elevando os preços da gasolina e do gás de botijão. Está aqui no Globo, é a manchetinha do Globo. Aqui. Primeiro reajuste sob nova gestão da estatal terá impacto na inflação, prevêem analistas. A Petrobras reajustou em 7,11% para as distribuidoras o litro de gasolina. A mudança deve ter um impacto no preço nas bombas de 0,2 ponto percentual na inflação deste ano. Não, deve ter um impacto no preço das bombas e de 0,2 ponto percentual na inflação deste ano. A medida busca atenuar a diferença para a cotação internacional da gasolina sem zerar, contudo, a defasagem. O gás de botijão terá um aumento de cerca de 10%. Então, essa defasagem é a Petrobras comprando por um preço
e vendendo abaixo do preço. E esse tipo de política quase levou a Petrobras à breca no governo de Dilma Rousseff. A ausência de Milei esvazia a cúpula do Mercosul. Chefe de Estado da segunda maior economia do bloco, foi criticado por líderes mais à direita, como o uruguaio Lacalle Pou, e à esquerda, como Lula. Milei esteve nessa convenção conservadora que se realizou em Santa Catarina e desprezou, como tem desprezado o Mercosul, mandou a sua chanceler, e a ausência de Milei esvaziou a reunião. A reunião foi importante, pelo menos para os países que compõem o Mercosul, porque foi declarada, né, a recepção da Bolívia no Mercosul. A Bolívia ainda tem detalhes, tem tempo para acertar detalhes, etc., se adaptar a regulamentos, mas foi recebida no Mercosul. O Mercosul vai ficar com diferenças muito grandes entre as suas economias, e isso, para você estabelecer acordos, por exemplo, com a Europa, fica muito difícil, viu? Fica muito difícil. Você precisa ter alguma homogeneidade nas políticas econômicas e, positivamente, não há, nem entre Brasil e Argentina. Você vê que a Argentina está sofrendo não uma transformação, mas uma metamorfose nas mãos do presidente Milei. O que domina o noticiário, está aqui no Globo, é a história das joias do presidente Bolsonaro. Olha o tamanho da manchete do Globo. Acervo da presidência, mensagem de Bolsonaro indica ciência de venda de joias desviadas. Ex-presidente nega crimes. Pai de Mauro Cid declarou ter entregado dinheiro em espécie. E ainda a Polícia Federal errou no número do valor das joias, aumentou muito, depois voltou atrás, o que é, desculpe, senhores policiais, a Polícia Federal merece nossos encômios, mas é um erro não perdoável, né? Numa questão que envolve um ex-presidente da República. Aí conta a história, deu, vendeu, procurou, reuniu. Bom, 2 pontos. As joias estão todas aí. Pelo menos é o que se sabe. Aparentemente, segundo o relato da Polícia Federal, que o ex-presidente Bolsonaro nega, tentou se vender. Eu tenho uma dúvida nessa história, uma dúvida que antecede a esses fatos. O presidente da República no Brasil tem uma capacidade imensa para gatunagem. Tem, enfim, comissões de empreiteiras, tem verbas de concorrências públicas, sempre sobra alguma coisinha para a autoridade. Então, eu duvido que o presidente iria precisar fazer uma manobra dessas para conseguir 6 milhões e 800 mil reais. Num toquezinho, em Brasília nunca se fala em milhões, só em bilhões. Veja o que aconteceu no governo Lula anterior, nos processos que foram anulados, veja os processos do Petrolão, né? Gente que nem era presidente da República devolveu bilhões, né? Então eu acho que imaginar
que um presidente da República precise fazer uma manobra com joias, vende, entrega, para recolher 6 bilhões 6 milhões de reais, 6 milhões e 800 para ser mais exato. Por isso que eu disse, antecede. Eu estranho, viu? Porque, repito, fazendo assim, ele poderia obter muito mais em apenas uma operação com o empreiteiro e era muito mais seguro que esse negócio das joias. Bom, tem uma foto que o Globo dá e a Folha também, é a mesma foto, é uma foto da agência France Press de um bombardeio no centro de Kiev, capital da Ucrânia. Veja o que a Rússia fez. Bombardeou um hospital infantil. Bombardeou um hospital infantil. Há mortes, destruição, etc, etc. A Rússia simplesmente nega, dizendo que o objetivo dela é bombardear pontos estratégicos, etc., que possam afetar a economia, fornecimentos de eletricidade, fábricas, etc. Mas está aí, ó, está aí. E hoje você tem uma possibilidade até de bombardear com precisão milimétrica. Com precisão milimétrica. Você manda um drone, tudo isso. Falando em drone, deixa eu fazer o intervalo. Ontem a gente fica sabendo, se você viu os noticiários da televisão, as quadrilhas, o crime organizado no Brasil está usando drones, está bombardeando, por enquanto, os seus adversários. Ontem teve um pega lá no Rio, entre o Comando Vermelho e não sei que outra estação criminosa, né? Com bombardeios. Né? O pessoal instala bombas, instala outros objetos explosivos nos drones, fiscaliza os adversários e bombardeia. Nós estamos atingindo um nível na criminalidade brasileira que é preciso deter. Você vai olhando para trás, esse pessoal avançou, penetrou na política, você vê os casos dos ônibus em São Paulo, tem representantes já nos legislativos. O crime organizado é como gravidez, não para, vai engordando. Eles se imaginam, os chefões, se imaginam como empresários. Então, como dá muito dinheiro, as coisas vão sendo ampliadas, vão aplicando mais e mais dinheiro no crime. A população vai sofrendo. Eu vejo muito papo, muito papel, muita falação, há anos e anos e anos, agora vamos resolver. Nada. Cracolândia, aí inventa uma coisa de policial militar, ganha um prêmio se tentar demover um viciado da sua vida na rua e fazê-lo se internar. Isso é uma bobagem imensa inventada pelo governo paulista, uma coisa PM, é feito para policiamento, não é feito para convencer pessoas dependentes de drogas a se internar. Pelo amor de Deus, bota esse pessoal no policiamento. A cidade está submetida ao crime. Você não pode sair na rua. Bom, tá aí a Rússia. Tem uma coisa que me chamaram a atenção aqui. Protestos, está aqui no Globo, em diversas cidades espanholas contra o que os locais chamam de turismo excessivo. Em Barcelona, visitantes viraram até
alvo de pistolas de água. Barcelona, que é uma cidade muito bonita, cheia de atrativos, as pessoas querem conhecer, estão lá as obras de Gaudí, a cidade é atraente, é bonita, é uma cidade, eu diria que é uma cidade toda primaveril, né, festiva, e atrai turistas de todos os lugares. É muito fácil esse pessoal maltratar turistas, mas é uma cidade, eu não tenho os números, mas o ingresso turístico de grana de Barcelona, por exemplo, deve ser gigantesco. Pergunte aos lojistas, ao comércio que dá emprego, o que significam os turistas em Barcelona. Quer dizer, isso é uma ignorância, essa coisa, turismo excessivo. Uma ignorância. Os turistas na Espanha têm que ser homenageados, porque levam euros, levam dólares, compram, insisto, criam empregos, enchem os hotéis, usam o transporte público, enfim. Pode ser que num determinado momento, como agora que começa a alta temporada lá, pode ser que dê um congestionamento, pode ser que o número excessivo de pessoas incomode um pouco os locais, mas vociferar contra o turismo é uma grande, enorme bobagem. A Folha mostra aqui que as corridas no Jockey Club, que se dão aos sábados, continuam normalmente, apesar da tentativa de se proibir as corridas. O Jockey denuncia que há uma especulação imobiliária, querem ficar com os terrenos, tem até projetos prontos para prédios, a prefeitura fala em... Desculpe, bati no microfone. A prefeitura fala vamos fazer um parque. O microfone, eu empurrei o microfone, estão me fazendo sinal, eu entendi errado. Feriado eu fico mais burro, viu? Aí é brincadeira, viu? Eu fico muito mais burro. Tem uma história aqui que a Folha coloca, que eu marquei, agora eu não acho mais. Você sabe que está faltando em São Paulo vacina contra a Covid. Vacina contra a Covid. Está faltando. Aí vão ao Ministério da Saúde e perguntam, olha, cadê as vacinas contra a Covid? Aqui, ó, na Folha, está aqui. Ó. Governo entrega menos de 10% de vacinas da Covid 2024. Quer ver? Para 2024. Ministério da Saúde diz que imunizantes estão em processo de aquisição, mas edital sequer foi lançado. Isso chama-se incompetência. E mais, incompetência criminosa. Isso é uma vergonha. O Ministério da Saúde do governo Lula entregou menos de 10% das vacinas atualizadas contra a Covid prometidas para 2024. Com poucas doses, a campanha tem ritmo lento e público-alvo limitado. A pasta informou na sexta-feira que repassou 5 milhões e 700 mil vacinas da nova geração desde maio. O volume é parte dos 12 milhões e meio de imunizantes da Moderna,
adaptados para a variante XBB, comprados com atraso pela pasta. O plano é distribuir 70 milhões de doses até o fim do ano, mas o edital para a compra complementar nem sequer foi lançado pelo Ministério. Isso é uma vergonha. Lembra como o PT criticava a falta de vacinas no governo Bolsonaro e todo o quadro terrível, reconheça-se, terrível, montado pelo governo Bolsonaro em relação às vacinas. Um horror, né? Um horror. E o Lula não está começando o governo, está indo para 2 anos, está indo para metade do governo. Lula chega à Bolívia, chega hoje, se já não chegou à Bolívia, saiu do Paraguai, para fortalecer Luiz Arce após o golpe, mas evita se dispor com Evo. Os dois que já foram amiguinhos estão brigando e lá vai o Lula, né? Dizem que ele vai fazer um discurso todo em defesa da democracia e tal. A avaliação do governo brasileiro é de que o acirramento da crise dentro da sigla, que sigla é essa? Do Movimento ao Socialismo, pode abrir caminho para o fortalecimento de um candidato ultradireitista nas eleições do ano que vem, aumentando o poder desse campo na América Latina. A viagem a Santa Cruz de la Sierra estava marcada há alguns meses, mas ganhou novo significado quando o general Juan José Zúñiga e seus comandados tomaram a praça em La Paz, onde fica o Palácio Presidencial, e tentaram destituir Arce. Quer dizer, o Lula vai chegar lá ainda com os resquícios da crise em brasas. Grupo retoma a taxação de previdência privada em herança. Para tornar a previdência privada mais palatável, ela foi concebida sem impostos para herança. Não entra no inventário, as pessoas entram na previdência privada, ganham a mesma coisa que praticamente a mesma coisa que qualquer outro investimento, e na herança ela fica separada do inventário e tal, as pessoas recebem depressinha, não tem que esperar. Agora o governo está de olho para taxar. Quer dizer, daqui a pouco estão taxando o ar, vão taxar o ar. Petrobras aumenta gasolina e gás de cozinha, preço médio do combustível. Lembra quando o Lula falava que tinha que ficar desvinculado, que o Brasil tinha petróleo, que ele ia desvincular? Eu lembro, ou eu estou com a memória mais falha ainda. Ele falava isso na campanha. Não, vamos, sim, tem produção aqui, porque tem que vincular com o dólar. E aí continua vinculado. A Petrobras paga a diferença, compra por mais, vende por menos. Olha a volta ao passado. Com licitação internacional, Petrobras lança a primeira encomenda de navio sob Lula 3. A fabricação aqui foi uma catástrofe, né? Agora tá o Lula querendo, mas acho que esse não é o caso. A Transpetro, subsidiária da Petrobras para a área de transportes, anunciou nesta segunda-feira a primeira licitação de navios do terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, que colocou em suas promessas de campanha a retomada da indústria naval brasileira. Não funciona, né? O navio acaba saindo muito caro, fica muito mais barato importar,
mas o Lula quer porque quer. Vamos, o Brasil, abraçado na bandeira e tal, conversa. Zona Franca de Manaus deve manter incentivo. Nessa hora em que estão decidindo que e como fica a reforma da tributária, aí que a coisa pega, porque todo mundo quer pagar menos imposto e todo mundo se sente injustiçado e o governo quer arrancar mais dinheiro das pessoas, sejam quem forem essas pessoas. Então, estão preparando mais impostos. Essa reforma vai escondendo. Um dia a gente vai acordar. Presta atenção, porque se a gente não pressionar, vai ter aumento de imposto. Seu bolso, prepare-se. Eu acho que o governo precisa desse dinheiro. Vai tirar da onde? Precisa. Então, vem aí, tramam no escurinho de Brasília aumento de imposto. Aí a Folha trata em editorial a questão francesa, está assim, ó. Macron respira, mas ainda está sob pressão. Manobra do presidente francês para conter a ultradireita dá certo. Ascensão da esquerda em parlamento rachado tende a dificultar o governo. Em síntese, ficaram 3 grandes grupos, mais ou menos com o mesmo número de parlamentares, e agora tem que escolher um primeiro-ministro. E aí é problema. Vão ter que conversar muito. Por enquanto, ficou a tal atual primeiro-ministro. Ainda vem as Olimpíadas, Jogos Olímpicos. É um problema, né? E vamos ver o que vai acontecer. Bolsonaro ironiza erro da Polícia Federal, mas não explica a conversa com Cid sobre venda. Datena e Marçal são desafio para Nunes e Boulos com padrinhos. Apresentador de TV e ex-coach atraem eleitores de Lula, Bolsonaro, Haddad e Tarcísio, mesmo sem ter apoio deles. Por enquanto o Nunes está vencendo nas pesquisas, mas tem muita coisa para acontecer. Ministros de Lula vão ao PT para tentar evitar fogo amigo. Quer dizer, dentro do PT as coisas não vão bem. Discordâncias. Governo muda a postura para frear PEC das drogas. A PEC, que é uma PEC radical, acaba, não pode ter, não pode vender, etc., etc., contra uma visão mais branda de que vamos tratar, é um caso de saúde pública, o usuário não tem pena, é tudo o contrário. O governo Lula deve atuar para frear o avanço da PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, das drogas na Câmara dos Deputados. O objetivo é adiar a votação ou alterar o texto, que prevê punição para o porte de entorpecentes, que é o caminho contrário ao que o STF está tomando. E claro que está embutido um desaforo, né, ou um desafio ao STF para ver quem manda aonde. Os deputados acham que é uma interferência do STF. Tem uma do STF no Legislativo. Tem uma notícia de esporte supinamente chata. 7-1 não foi o fundo do poço. Campanha da seleção humilhada. Nossa, 7-1, aquele dia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O valor, dá uma espiada no valor. A ação no STF pode elevar rombo na Previdência de servidores, como se não chegasse o rombo que
nós temos aqui, o Estadão tem uma foto do bombardeio russo a um hospital infantil, tem a questão das joias, montadoras do Nordeste ganham mais benefícios, ausência de Milei em cúpula do Mercosul acentua a divisão do bloco. Pronto, um museu da Revolução sobre a Avenida 9 de Julho. Entre as peças que serão expostas na área de antigo bar sobre o túnel estão capacetes, granadas, fardas e medalhas. Vamos a quem tomou cafezinho conosco. José Tarini, Álvaro Macchione, Marli Lopes, Marcos Espíndola, Glória Martins, Eupídio Cirilo, Simone Marcon, Marcílio Monteiro, Luana Patrícia, Marilúcio Duarte, Messias Almeida, Gabi Benê, Paulo Bezerra, Antônio Miguel, Renan Pode. O Renan está na Argentina, né? Você não sabe em que cidade. Cleomar Santos, de Inhumas, Goiás, Frederico Junqueira, de Anápolis, José Geraldo, de Muriaé, Minas Gerais, e o doutor Enoque, de Natal, Rio Grande do Norte. Muriaé, eu sou um professor honoris causa lá da Universidade de Muriaé, estive lá, uma cidade maravilhosa, tem um hospital de câncer lá, fantástico, Como? Nosso telespectador argentino, o Renan, está em Buenos Aires. Inveja dele. Bom, pessoal, até amanhã, muito obrigado por sua atenção. Nunca se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.